Meu nome é Nadir Amaral e estamos mais um Espaço Saúde em Foco. Hoje traremos o tema genéricos no Brasil. E trouxemos um convidado aqui, o senhor Luciano Lobo, coordenador técnico administrativo do Progenéricos, Associação Brasileira da Indústria de Medicamentos Genéricos. É um prazer tê-lo aqui, Luciano, com as suas informações e para elucidar ao nosso público o que vem a ser genéricos. E a nossa primeira pergunta, o que é genérico, Luciano? Bom, primeiro, boa noite, né? É um prazer realmente poder estar participando do programa e trazendo informações a respeito dos medicamentos genéricos. Pegando aí como gancho essa primeira pergunta, é interessante a gente comentar, o medicamento genérico hoje é um medicamento que foi desenvolvido dentro das mais rigorosas e severas testes de segurança e eficácia que são desenvolvidos dentro da indústria farmacêutica. Eles são cópias fiéis dos medicamentos que hoje a gente chama de medicamentos de referência, e esses medicamentos são medicamentos que durante um certo tempo tiveram patente, e no momento em que a patente vence, a indústria, o fabricante de medicamentos genéricos, então lança esse medicamento no mercado. Ele possui a mesma segurança e eficácia do medicamento de referência, sendo um produto mais barato. Me diga uma coisa, eles passam para os mesmos sistemas de avaliação para depois ser colocado no mercado, ou eles cessam com a patente? Então não precisa da primeira fase da pesquisa, segunda ou terceira, isso já foi feito. Exatamente, exatamente. Quando você trabalha, quando você desenvolve um medicamento, que a gente chama de medicamento de referência, você tem uma série de fases, né, onde você tem estudos em animais, que são as fases pré-clínicas, e depois você tem a fase clínica, que é estudo em humanos. Então você tem a fase 1, 2 e 3, eu não vou especificar aqui, porque senão fica muito complicado. Mas esse trabalho, esse desenvolvimento da pesquisa clínica tem por objetivo estudar de que maneira o medicamento se comporta dentro do corpo humano. Né? De que forma ele exerce aquele efeito terapêutico, quais são as doses ideais que aquele medicamento precisa ter. Então é por isso que se estuda, né, a posologia, de quanto em quanto tempo que tem que se tomar, né? Então o medicamento de referência, ele demora muito mais para ter um desenvolvimento por conta de ser um medicamento que é desconhecido ainda para a população. A partir do momento em que você tem o vencimento da patente do medicamento, ou seja, ele ficou já 20 anos no mercado, né? Então já se tem um histórico de utilização pela população desse medicamento, e a partir daí, o medicamento genérico que é fabricado, ele faz alguns testes que são exigidos pela lei, né? É obrigado você a desenvolver uma série de testes clínicos, né, para determinar se esse medicamento genérico ele é seguro e eficaz. Ele tem a mesma equivalência do medicamento de referência. Então, por isso que a gente chama de estudos de bioequivalência, né, para se comprovar se aquele medicamento tem a mesma concentração no sangue que o medicamento de referência. Então, é por isso que esse medicamento, por lei, ele pode ser intercambiável, que a gente chama, ou seja, ele pode ser trocado pelo medicamento de referência sem prejuízo da qualidade e da eficácia terapêutica. Então ele tem a mesma ciência e eficácia de um... Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Me diga uma coisa, para a gente deixar bem claro, assim, daria para você dar uma noção, o que é patente? Porque a gente diz quebra de patente, vencimento. O que é uma quebra de patente? Na realidade, quando a indústria, né, de medicamentos, ela desenvolve um novo produto, isso faz parte de uma invenção. Né? Isso faz parte de um desenvolvimento técnico que exigiu um esforço muito grande por parte de pesquisadores, um investimento muito elevado por parte da indústria, para que ela pudesse lançar esse medicamento no mercado. Então, para usufruir dos direitos e para poder ter retorno do investimento que essa empresa utilizou quando foi desenvolver esse medicamento, ela tem direito de explorar durante um período de 20 anos exclusivamente
esse medicamento no mercado. Então, a patente nada mais é do que você fazer valer os direitos daquela empresa que se utilizou de esforços para poder estar desenvolvendo um novo medicamento. A partir do momento em que essa patente venceu, aí pronto. Aí você tem o lançamento dos medicamentos genéricos para poder ampliar a competição e automaticamente você ter um aumento do acesso à população. Isso é feito através de políticas públicas, né, normatizado, regulamentado. Né? Perfeitamente. A partir da Lei 9787, que foi publicada em 1999, nós tivemos então a Lei do Medicamento Genérico, que inclusive vem na caixinha lá, né, em todo medicamento genérico está escrito o nome da lei lá. E após a publicação dessa lei, uma série de regulamentos que a própria Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela publicou, ela editou, fazendo com que as indústrias farmacêuticas pudessem se preparar para desenvolver os medicamentos genéricos no Brasil. A gente tem ainda no Brasil aquele conceito do mais barato, né? Ele não é apenas mais barato, ele tem uma eficiência e uma eficácia correlata, né? Sem dúvida nenhuma. Por lei, esse medicamento ele tem que ser 35% mais barato do que o medicamento de referência que ele originou, né? E, ao mesmo tempo, com a competição que a gente verifica dentro do mercado, esses medicamentos costumam estar 50% ou até 60% mais baratos do que o medicamento de referência. Isso depende da região no Brasil, isso é para o Brasil todo? Não, isso depende muito da estratégia da empresa, depende da estratégia de comercialização dos distribuidores, das redes de farmácia ou das farmácias de bairro. Então, isso é uma coisa que varia. Por isso que a gente sempre recomenda, faça uma pesquisa de preço para que você possa comprar o seu medicamento no menor preço possível, esse medicamento que vai trazer a segurança e eficácia e vai melhorar a sua condição de saúde. E como é que o usuário, ele tem como entrar nos progenéricos, tem lá um 0800 para poder ter essa comunicação? Sim, o nosso 0800 é o 0800 13 77 11. Vou repetir, 0800 13 77 11. Esse 0800 é para você tirar dúvidas sobre medicamentos genéricos, se existem medicamentos genéricos daquele medicamento que você está utilizando ou que você precisa comprar. Né? A gente não tem lá medicamentos para vender, mas todas as informações que a população precisar para esclarecimentos em relação a medicamentos genéricos, é só ligar para esse 0800. Então, usuário, você tem como se informar, como saber o que é que acontece com a sua medicação. O Luciano está passando várias informações úteis para você. Uma pergunta aqui da Regilene de Santo André, Luciano. Quais são os maiores preconceitos que as pessoas têm com os genéricos? Eu diria que hoje as pessoas, o preconceito maior é com relação ao preço. As pessoas dizem o seguinte, mas o medicamento genérico é tão mais barato do que o medicamento de referência, será que ele funciona mesmo? Né? Então, uma coisa que é muito importante que vocês saibam, é que esse medicamento genérico, ele só está no mercado por conta de uma decisão do governo brasileiro de desenvolver os medicamentos aqui. E para que assegurar que esse medicamento tenha a mesma segurança e eficácia, foram utilizados legislações severas e vários tipos de testes que garantem a eficácia desse tipo de medicamento. Aí o pessoal às vezes pergunta, mas eu estava utilizando um determinado medicamento, aí troquei pelo genérico, o genérico não funcionou. Pode acontecer? Pode. Assim como pode acontecer com o medicamento de referência, assim como pode acontecer com o medicamento similar. Quando um medicamento não estiver de acordo com aquilo que você espera, de acordo com o que o médico espera no seu tratamento,
você tem que voltar para o local onde você comprou esse medicamento, informar ao farmacêutico ou entrar em contato com a vigilância sanitária do seu município, informar o número de lote, o número da partida desse medicamento, qual é o nome, tudo. Por quê? Porque é só dessa forma que a Anvisa vai poder fazer o controle e fazer a qualificação dos medicamentos que estão sendo produzidos no Brasil. A gente sabe muito bem que hoje nós temos mais de 500 indústrias farmacêuticas no Brasil e a Anvisa não tem fiscais em número suficiente para fiscalizar todo mundo. Então eu sempre faço um comparativo com aquilo que se faz com a denúncia anônima. Não tem policial para você policiar a cidade toda. Em compensação, através de uma denúncia anônima, os policiais conseguem elucidar vários crimes. Da mesma forma, o consumidor tem que exercer o seu direito. Se o medicamento não estiver funcionando, quer seja ele de qualquer tipo, isso tem que ser denunciado. Isso tem que ser informado à autoridade sanitária para que essa autoridade sanitária tome as atitudes desejadas. Se o medicamento não funciona, isso é caso de polícia. Porque nós estamos tratando de saúde. Então, existe legislação e essa legislação tem que ser obedecida. Se não for obedecida, você tem que tirar essa empresa de lado. É isso que no momento a gente fala. O usuário está vendo que tem como saber como se articular nesse sistema. Pelas informações do Luciano, é muito importante. Preste muita atenção. Depois não vão dizer que não há um sistema que possa ser, que vigie, que tenha um controle sobre isso, né? Existe todo uma preocupação para que as pessoas aumentem o seu grau de confiança em relação ao consumo de medicamentos genéricos. Nós temos hoje no Brasil praticamente 25% do mercado brasileiro hoje responsável, os genéricos são responsáveis por 25% do mercado brasileiro. Mas nós temos países hoje, tanto na Europa ou nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, por exemplo, 60% do mercado é medicamento genérico. Na Dinamarca, 83% do mercado é medicamento genérico. Então, é só a gente ter confiança, saber que esse medicamento é um medicamento seguro e eficaz e que está à disposição do consumidor para melhorar a sua condição de saúde. E quando tiver dúvida, se informar. Exatamente. O Tiago Pedroso, do Rio de Janeiro, ele faz a seguinte pergunta, Luciano. Os remédios genéricos devem ser ingeridos na mesma dosagem que os medicamentos regulares? Normalmente, o medicamento genérico, quando ele passa pelos estudos de equivalência e disponibilidade, normalmente ele tem que ser utilizado nas mesmas dosagens, normalmente, e na mesma quantidade posológica. Então, nesse caso, todos os produtos que você está tomando, quando você está tomando um medicamento de referência e vai trocar por um medicamento genérico, normalmente existe uma continuidade posológica. Caso o médico verifique que há uma necessidade de você fazer uma adequação posológica, aí é a clínica do médico. O médico é que tem que perceber se há uma alteração na atividade terapêutica do medicamento, e aí ele mesmo, por conta da clínica, altera a posologia do medicamento. De um modo geral é a mesma dosagem. De um modo geral é a mesma dosagem. É a mesma dosagem. É a mesma dosagem. Não, nenhuma. O José Carlos, aqui de São Bernardo do Campo, ele faz a seguinte pergunta, Luciano. Depois desses 20 anos, qualquer empresa pode adquirir a possibilidade de produzir o genérico? Foi a primeira pergunta. E a segunda, mais que uma empresa pode produzir o mesmo medicamento? Sem dúvida. Das duas formas. A partir do momento em que você tem o vencimento de uma patente, qualquer indústria pode iniciar os seus testes e lançar o medicamento genérico correspondente àquele medicamento que venceu a patente. E várias empresas, inclusive, lançam medicamentos genéricos daquele mesmo produto de referência, porque a gente sabe muito bem que quanto maior a quantidade de concorrentes no mercado, mais a competição,
e mais o preço diminui, beneficiando o consumidor. Nós temos sempre o problema de, quando a gente vê na mídia, que os insumos importados de China, Índia, são preocupantes aqui no Brasil. E a Maria de Lourdes Figueira, da Bela Vista, São Paulo, ela pergunta: qual a garantia que os insumos importados dos países como Índia, China, etc., são seguros para os genéricos? Quando esse princípio ativo, essa substância chega aqui, ela passa por uma série de testes, que são testes físico-químicos, para se verificar qual é o teor, se essa substância está de acordo com aquilo que se precisa para se produzir um medicamento genérico. Então, eu tive a oportunidade, inclusive, de trabalhar em distribuidoras de matéria-prima farmacêutica, que forneciam, inclusive, para indústrias de medicamentos genéricos, e, em algumas ocasiões, muitas empresas recusaram matéria-prima por conta de fazer testes prévios e essas matérias-primas não terem sido aprovadas para a produção de medicamentos. Então, aquele medicamento que é produzido aqui, ele tem garantia de segurança e eficácia para poder atingir os níveis terapêuticos. E quem controla é a Anvisa? A Anvisa controla, mas a própria indústria farmacêutica, ela possui um controle de qualidade, que aí são exatamente os regulamentos que a Anvisa desenvolveu na área de produção de medicamentos, que é não só a parte de controle de qualidade, mas garantia da qualidade para que esse medicamento tenha aquilo que a gente chama de boas práticas de fabricação. Então, todos os medicamentos, independente da qualidade, sendo genéricos, similares ou de referência, eles têm que ter as boas práticas de fabricação, e nessas boas práticas está incluído, então, os testes, né, para você aprovar uma matéria-prima antes de começar a produzir. Mas há uma fiscalização sobre isso? Existe. A Anvisa faz uma fiscalização periódica de todas as indústrias farmacêuticas que possuem aquilo que a gente chama de GMP, né, que é as boas práticas de fabricação. Uma pergunta que me vem agora à cabeça. A indústria, o governo brasileiro tem condições de produzir esses medicamentos ou não? Ou ele repassa para outras organizações de indústria farmacêutica nacionais para fazer? Ela tem essas condições? Ela tem um sistema para produzir isso? Atualmente, o governo brasileiro está desenvolvendo algumas ações para que essa política de fabricação de medicamentos comece a ter um desenvolvimento maior por parte dos laboratórios públicos. Nós temos hoje, o governo brasileiro tem vários laboratórios públicos, né? Aqui em São Paulo é a FURP, né? Que é a Fundação para o Remédio Popular. E esses laboratórios públicos hoje fabricam os principais medicamentos que são utilizados na Rede Nacional de Medicamentos do SUS, que é a RENAME. Então, esses medicamentos são produzidos por laboratórios públicos para a utilização da população. No Rio é Farmanguinhos, né? Farmanguinhos, em Pernambuco é o LAFEP, em Goiás é o IQEGO, em Minas Gerais é a FUNED. Então tem vários laboratórios, né, públicos, né, que estão desenvolvendo um trabalho bastante forte. Principalmente, por exemplo, a área de retrovirais, que é medicamentos para AIDS, não tem nenhuma indústria privada hoje que esteja fabricando. Isso é tudo público. Todos os laboratórios públicos que fabricam. Muito interessante. A Lucelena Gavarian, do Belenzinho, São Paulo, ela faz a seguinte pergunta, Luciano: por que existem medicamentos genéticos muito mais caros que os normais? É interessante, essa pergunta é muito boa. É interessante a gente verificar, quando a gente faz o lançamento de um medicamento genérico, ele, por lei, ele tem que ser 35% mais barato do que o medicamento de referência. Então, vamos imaginar que nós temos um medicamento que custe R$100, um medicamento de referência. Quando se lança o medicamento genérico, ele tem um valor de R$65. Então, a partir do momento em que se lança esse medicamento e outras empresas, né, também concorrentes, começam a lançar,
todos esses medicamentos, eles são... como é que chama? Existe uma Câmara de Medicamentos, que é a CEMED, que registra todos os preços de medicamentos que as indústrias farmacêuticas nacionais comercializam. Então, se você vai lá na lista de medicamentos da CEMED, está lá, todos os medicamentos têm seus preços regulados, etc. Entretanto, quando a gente vai para o mercado e para a área de comercialização, pode acontecer que aquela indústria de medicamentos de referência, que tinha um medicamento de 100, não, eu vou fazer uma estratégia para vender o meu medicamento com 50% de desconto. Então ela baixa de 100 para 50. Mas o meu medicamento genérico custa 65. Por quê? Porque ele está registrado na CEMED como 65. Então muitas pessoas vão na farmácia, puxa vida, mas o genérico está mais caro que o medicamento de referência. Graças a Deus. Porque é exatamente porque o genérico entrou que existe a concorrência, existe a competição, e aí você vai ter uma alteração de valores. Por isso que eu falo, tem que fazer pesquisa de preço, tem que bater perna, tem que gastar a sola de sapato para poder conseguir um bom preço para o medicamento que você precisa. É interessante essa sua observação, essa sua fala. A importância de você, usuário, você consumidor, saber também pesquisar no remédio, né? Não é porque é só genérico que ele vai ser o mais barato. Sem dúvida. Não é? Então, como ele falou, entra no mercado, né? Tem que ir atrás do melhor e também com preço mais acessível. Sem dúvida. É a lei do mercado. Né? O Luiz Mota de São Paulo ele faz a seguinte pergunta: o que fazer quando eu não encontro a medicação genérica de uma medicação de referência que o médico receitou? Aí nós temos algumas situações. Se você não encontra o medicamento genérico, ou é porque esse produto, esse medicamento é um medicamento que ainda está sob patente, né? Então a indústria de medicamentos genéricos ela respeita estritamente, né, os vencimentos das patentes para poder estar colocando o medicamento genérico no mercado, então você não vai encontrar. Ou então você pode também ter um atraso, como que foi o que ocorreu em 2010, um atraso na liberação de registros pela Anvisa. Isso aconteceu para alguns medicamentos que já tinham vencido a patente, só que a gente ainda não tinha o medicamento genérico no mercado por conta de um atraso na liberação de registro da Anvisa. Mas você pode ter também alguns produtos que não foram lançados ainda, exatamente porque você está ainda naquele prazo, né, onde a indústria tem que terminar os seus testes para garantir que aquele medicamento genérico que vai ser lançado seja eficaz, e aí sim ela procede ao lançamento. Então, basicamente é isso. Você pode ter essas diferenças. Agora, liga para o nosso 0800, que aí a gente pode informar com toda a segurança se existe um medicamento genérico para aquele produto, ou, se não existe, qual é a previsão de quando vai ter esse medicamento genérico. Interessante. O Domício Ramos de Sergipe, ele faz a seguinte pergunta: os genéricos podem ser encontrados em todas as regiões do Brasil? O genérico pode ser encontrado em todas as regiões do Brasil. Todos os grandes distribuidores, todas as grandes redes de farmácia já possuem, já comercializam genérico. O que a gente percebe é que pelo baixo conhecimento, né, da população com relação à segurança e eficácia dos medicamentos genéricos, nós temos uma diferença muito grande de consumo nos estados. Então, quando eu falo do Brasil todo, que hoje tem aproximadamente 25%, né, de consumo de medicamento genérico, para vocês terem uma ideia, na Bahia é mais ou menos 4,5%, enquanto que aqui em São Paulo é 33%. Nossa, é uma diferença grande. É uma diferença muito grande. Só é por informação? Por informação. Pura informação. Aqui, principalmente em São Paulo, nós temos mais acesso à informação, mais facilidade, né? E, claro, uma quantidade maior de farmácias para poder oferecer esse produto. Mas, de qualquer forma, isso não é um fator impeditivo para não ter genérico.
tem genérico no Brasil todo. O que a gente precisa fazer é exatamente esse trabalho de divulgação, de ampliação do conhecimento, para que as pessoas saibam que existe um medicamento mais barato que pode fazer o tratamento, seu tratamento ficar muito mais em conta e você melhorar a sua saúde. O genérico também entra na cesta básica do SUS, ele tem o mesmo procedimento, ou ele é vendido direto nas farmácias? O SUS disponibiliza também ou não? Disponibiliza alguns genéricos, né? Isso inclusive é um trabalho que a Progenéricos tem feito também junto ao governo federal, porque existem algumas situações que acabam distorcendo as compras públicas de medicamentos. Hoje a gente sabe que para você poder comprar um medicamento, você tem que seguir as regras gerais de licitação pública, que são baseadas naquela lei 8666, que diz que você tem que comprar pelo menor preço. Nem sempre o medicamento genérico é um medicamento de menor preço. Existem algumas outras categorias de produtos com medicamentos similares, né, que são similares sem prescrição. Esses medicamentos, às vezes, têm preços muito menores do que os medicamentos genéricos. E são eles que acabam sendo vencedores no processo de licitação. E é por isso que a gente ainda não encontra toda essa quantidade de medicamentos genéricos que a gente gostaria em nível de SUS. Agora, isso é um trabalho que a Progenéricos tem feito. O próprio governo federal, o Ministério da Saúde, tem consciência, né, desse desafio pela frente. E existem já alguns decretos que estão fazendo algumas alterações na lei 8666 para estabelecer critérios técnicos no momento em que você vai fazer a aquisição de medicamentos. E com isso a gente espera alavancar e aumentar a quantidade de medicamentos genéricos disponíveis no SUS. Muito interessante a informação, Luciano. Eu só vou passar um recadinho aqui. Nós estamos, dia 10 e 12 agora de agosto, nós temos o segundo encontro do Programa Latino-Americano de Fortalecimento de Grupo de Pacientes. Organizado pelo SEI Consultorias, que fala sobre advocacy e avaliação de tecnologia de saúde. Esse item medicações é um item de avaliação de tecnologia de saúde. A qualidade, o procedimento, o uso, isso é uma avaliação de tecnologia de saúde e principalmente um advocacy, porque as associações têm que tomar ciência de como se articular em relação às políticas públicas, de se colocar no SUS, na cesta de SUS, os medicamentos biológicos também, como parceiro desse grupo, porque se traz o bem, como se fala aqui no Ministério da Saúde, eles trabalham com custo-benefício, esse é um dos itens do custo-benefício, né? Qualidade, com eficiência e preço. É isso que a gente procura. O Roberto de Santos, Luciano, ele está fazendo a seguinte pergunta, que eu acho que você já respondeu, já falou, mas vamos fazer a pergunta dele aqui. Quanto tempo dura a fase de testes de medicamento até que ela seja disponibilizada para a venda? Bom, depende muito do medicamento, né? Se for um medicamento de referência, que é aquele que está se desenvolvendo as primeiras pesquisas, normalmente demora de 8 a 10 anos para que esse medicamento comece a entrar em comercialização. No caso do medicamento genérico, 2 anos antes do vencimento da patente, o laboratório pode iniciar os primeiros testes para que, no momento em que a patente estiver vencendo, ele já esteja em condições de poder fazer o lançamento do medicamento genérico. Então esse é o procedimento que ele toma. Perfeito. Isso é amparado pela Anvisa? Amparado por lei. Isso existe toda uma legislação que faz, que abre, né, essa possibilidade da indústria de medicamentos genéricos poder iniciar os testes mesmo antes de você ter a patente vencida. Tá? O importante é você não comercializar esse produto antes do vencimento da patente. Certo. Você disse que 25% do mercado de medicações são genéricos, né? Perfeito. Mas poderia ser mais, não, Luciano? Poderia ser mais. A gente espera, inclusive, existem dados de uma consultoria da indústria farmacêutica que informa que o mercado farmacêutico na América Latina vai dobrar até 2015. Então nós temos aí uma perspectiva de crescimento bastante grande. E isso vai ser muito relacionado ao crescimento dos medicamentos genéricos.
Como a gente tem uma série de patentes que estão vencendo, que venceram no ano passado, esse ano nós temos várias patentes, né, na área de leucemia, na área de antihipertensivos, para tratamento de abaixamento de níveis de colesterol, para esquizofrenia. Então tem várias substâncias que estão vencendo suas patentes, agora entre 2011 e 2012, e provavelmente nós vamos ter então uma ampliação da quantidade de medicamentos genéricos e, consequentemente, ampliação do acesso. E aí a gente espera que a gente possa aumentar, né, a comercialização dos medicamentos genéricos e que a gente possa estar chegando aí em 2014, 2015 até uns 40% de mercado. Vamos ver, gente. Essa é a nossa expectativa. E como é que o Progener, a associação em que você trabalha, atua no sistema? Como é que vocês trabalham? A Progenéricos, ela é uma entidade que defende os interesses dos fabricantes de medicamentos genéricos. Então, o trabalho nosso é um trabalho muito voltado a assuntos regulatórios, a parte toda de legislação, né, com relação à Anvisa. Então, a gente fazer um trabalho em conjunto com a Anvisa, visando o fortalecimento, né, dos medicamentos genéricos, um fortalecimento da indústria que fabrica os medicamentos genéricos. E nós temos um outro grupo também que atua na área de propriedade intelectual, que é na área de patentes. Exatamente para a gente poder ter condições de saber quais são as próximas patentes que vão vencer, quando que os laboratórios podem se disponibilizar a desenvolver esses medicamentos genéricos, né? Qual é o movimento que as indústrias têm feito para inibir o lançamento de medicamentos genéricos, que isso é uma outra coisa bastante importante que seja falado aqui. O medicamento genérico hoje podia ter uma participação ainda maior no mercado se não fossem as brigas jurídicas que nós temos das indústrias que detêm patentes e que no momento em que a sua patente vai estar vencendo, existe uma série de contentas jurídicas que acabam provocando uma insegurança nos fabricantes de medicamentos genéricos e eles não sabem se lançam ou não esse medicamento genérico. E isso, a partir do momento em que você tem uma insegurança dessa ordem, você está inibindo a ampliação do acesso a pessoas que poderiam estar comprando e fazendo o seu tratamento de uma maneira mais barata, só que por conta dessas brigas jurídicas, as indústrias acabam não lançando porque elas não têm absoluta certeza de que pode esse produto estar no mercado ou não. Então isso é uma coisa que a gente tem trabalhado muito fortemente no sentido de vigiar o mercado, de saber de que forma a gente pode interceder junto ao governo federal, junto à Secretaria de Direito Econômico, junto ao CAD, né, para que façam valer os direitos dos fabricantes de medicamentos genéricos de poderem lançar os seus medicamentos nos prazos estipulados. Os fabricantes dos produtos genéricos são mais nacionais, os estrangeiros, ou é igualado? Olha, isso é uma coisa bastante interessante da gente comentar, porque a lei de medicamentos genéricos, ela está fazendo esse ano 12 anos, né? Ela foi lançada em 1999. Hoje, dos 10 primeiros empresas no ranking da indústria farmacêutica, 5 são nacionais. E as 5 possuem medicamento genérico. Então, as indústrias brasileiras, elas tiveram uma oportunidade de se desenvolver, de se tornarem competitivas em nível global, por conta de trabalhar em estratégias baseadas no desenvolvimento de medicamentos genéricos. Mas isso é um ponto interessante que você está falando. Mas falta informação para a sociedade civil dessas empresas que produzem, porque nós temos ainda no nosso imaginário, no coletivo, que são indústrias estrangeiras que são as que mais fabricam, e esquecemos das nacionais. Que existe um parque industrial, né, um parque produtivo da medicação, e só que nós não fazemos referência a eles. Né? Para vocês terem uma ideia, hoje 101 empresas produzem medicamentos genéricos no Brasil.
101. 101. É um mercado bastante pulverizado, bastante pulverizado. A concentração em São Paulo? A concentração maior é em São Paulo. Nós temos algumas empresas no polo de Goiás, né, no Distrito Industrial, e nós temos também algumas empresas localizadas no Rio de Janeiro. Mas o essencial é aqui em São Paulo. São Paulo e Campinas, né, que nós temos muitas empresas grandes também, baseadas no interior de São Paulo, que fabricam medicamentos genéricos. Então, nós não temos essa informação, a sociedade civil não tem. Imagina que quando a gente lembra de um produto, de uma medicação, a gente lembra de uma indústria estrangeira, né? E não de um nacional fabricando. É uma coisa interessante porque as indústrias estrangeiras, né, a partir do momento que elas não desenvolveram o know-how para fazer o medicamento genérico, o que elas fazem atualmente? Elas adquirem empresas que fabricam. Então, a tendência hoje das indústrias multinacionais é adquirir empresas nacionais que fabricam medicamentos genéricos. E, ao mesmo tempo, as indústrias brasileiras que fabricam medicamentos genéricos hoje estão começando a desenvolver seus próprios produtos. Estão começando a desenvolver seus próprios produtos patenteados. Então, a tendência é que você tenha uma empresa multinacional, né, dona de grandes mercados, migrando para a área de genéricos para conseguir adquirir um know-how, né, de produtividade, e ao mesmo tempo você tem as indústrias de medicamentos genéricos indo trabalhar naquela seara que era muito exclusiva das multinacionais, que eram os medicamentos de pesquisa, né, medicamentos inovadores, né? Então é interessante a gente ver como é que existe essa migração das indústrias hoje no parque industrial farmacêutico brasileiro. É importante passar essa informação, né? Que existem as indústrias nacionais competindo, né, com a fabricação de genéricos com a indústria, com a multinacional. Temos produções nacionais, né? Temos. E nós temos hoje, eu tive a oportunidade de fazer um levantamento, que eu participei de um fórum a semana passada, falando sobre a América Latina, e uma das nossas associadas, né, que é uma das maiores aqui no Brasil, é a 6ª empresa colocada em nível sul-americano de produtividade, incluindo-se aí o México. Então, quer dizer, nós temos hoje empresas nacionais, né, que já têm um nível de competitividade global. Essas empresas hoje estão exportando para a América Central, estão exportando para a Europa, né, estão exportando para a América Latina. Né? Nós temos indústrias brasileiras hoje que estão adquirindo laboratórios no Uruguai, laboratórios no Chile, laboratórios na Argentina. Né? São empresas nacionais, elas estão se tornando multinacionais. E tudo começou com o medicamento genérico. Com os genéricos. É muito bacana. E falando de América, como é que está a América Latina em relação aos genéricos? Há uma aceitabilidade? Isso é um desafio bastante grande aí. O governo dos países Aí é que está o grande senão. Porque a gente percebe claramente que se você tem um governo voltado a políticas públicas para o desenvolvimento de medicamento genérico, aí você tem um crescimento. Como no caso do Brasil. Né? Então, o governo brasileiro, num determinado momento, teve uma atitude política, uma vontade política para desenvolver essa classe de medicamentos no Brasil. E aí você teve um grupo de empreendedores que conseguiram se desenvolver através de uma política pública, né, de medicamentos genéricos, e hoje chegaram no patamar que estão. Agora, existe uma dificuldade muito grande, né? Na Argentina você tem uma lei que fala sobre medicamentos genéricos, mas o medicamento genérico lá não chega a ser 5%. Não chega a ser 5%. Por quê? Por conta de política pública. Tem tudo a ver com a política pública. Se o governo está envolvido, comprometido, você tem assim um desenvolvimento maior. Governos que têm um viés social muito mais forte, aí você percebe que existe um desenvolvimento maior na área de medicamentos genéricos. Então, Venezuela é assim. Na América do Sul nós somos os maiores. Os maiores. E depois, Venezuela. O crescimento hoje do mercado, principalmente os mercados mais interessantes para se desenvolver medicamentos genéricos é o Brasil, a Venezuela e o México.
São os 3 países hoje onde você tem uma intenção de desenvolvimento maior, mais continuado, onde você tem um campo mais fértil para que o medicamento genérico possa se desenvolver mais facilmente. Muito interessante essa observação. É um item interessante para nós do controle social, sabemos, né? Que o Brasil é uma potência também em genéricos na América Latina, né? Que desenvolve e que está indo em outros países, se tornando, né, competitivos nos outros países, levando o nosso know-how para outros países, né? E incentivando também que os genéricos sejam desenvolvidos lá também. Sem dúvida. Né? Com esse enfoque social. Com esse enfoque social. Essa é a palavra de ordem. Muito interessante. A Silvana Benini, de São Caetano do Sul, ela pergunta: qual é a periodicidade que a Anvisa renova a lista dos genéricos disponíveis? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Na realidade, a gente tem pesquisado, né, assim, frequentemente ou periodicamente, e a gente tem percebido que a Anvisa não tem atualizado ainda com muita propriedade, né, essa lista de medicamentos genéricos. Como vai haver algumas mudanças de legislação, né, com relação à classificação de medicamentos genéricos, medicamentos similares e de referência, então o que eu ouvir dos técnicos da Anvisa foi o seguinte: Luciano, nós estamos aguardando a publicação dessa nova resolução para que a gente possa trazer uma lista mais atualizada dos medicamentos. Porque, inclusive, são esses medicamentos, é essa lista que as nossas indústrias se utilizam para poder fazer o medicamento genérico. Então ela vai dizer: bom, eu quero fazer o medicamento genérico de tal produto. Então eu vou lá na lista da Anvisa, veja, esse produto é um produto de referência. Então é esse medicamento que eu vou tirar. Agora, essas listas de referência também não estão sendo atualizadas. Então as nossas indústrias têm que enviar carta para a Anvisa para solicitar informações acerca de determinados medicamentos que não constam na lista como medicamento de referência. Então tem algumas coisas que a gente está solicitando. A Anvisa tem estado de uma maneira bastante positiva, interessada no desenvolvimento dos medicamentos genéricos. Para vocês terem uma ideia, agora em 2011, no primeiro semestre, a Anvisa publicou 88% a mais de registros de medicamentos genéricos do que o mesmo período em 2010. Então isso mostra assim, a intenção da Anvisa de poder trabalhar a ampliação do acesso, de trazer medicamentos genéricos, por exemplo, que a gente chama de genéricos inéditos. Então é o primeiro genérico de um determinado medicamento que venceu a patente. Certo. Então eles têm dado muitas prioridade para esse tipo de medicamento. Então nós temos trabalhado em conjunto de uma maneira bastante saudável. Essa lista, só para uma informação, você tem uma periodicidade que ela tem que ser revista ou não? Por lei? Olha, até onde eu sei, por lei, eu acho que não existe uma informação a respeito da periodicidade. E eu me lembro que, principalmente no início dos medicamentos genéricos, de 6 em 6 meses a Anvisa fazia essa atualização. Hoje em dia não está fazendo dessa forma. E eu não saberia informar qual é a periodicidade, porque eles estão aguardando agora a publicação desta resolução para poder fazer uma nova publicação. Então não sei. Realmente isso está um pouco nublado para nós, né? Ainda está meio difícil da gente poder dar uma informação adequada. Muito interessante a informação, Luciano. O Fernando Gomes Aires, do Paraíso de São Paulo, ele faz a seguinte pergunta: existe incentivo governamental para as indústrias produzirem os genéricos? Hoje, atualmente, existem as parcerias público-privadas, as PPPs, né? Até a questão de uns 2 anos atrás, não existia esse tipo de política pública, não. A partir de 2009, o governo brasileiro começou a desenvolver estratégias visando a ampliação do mercado de medicamentos genéricos. E aí ele trabalhou 2 vieses. O primeiro viés público, né, investindo na produção em laboratórios públicos.
né, de medicamentos genéricos. E a outra fazendo parcerias público-privadas com os laboratórios privados para trazer e para que esses laboratórios pudessem estar desenvolvendo novos medicamentos genéricos. Então tem duas linhas agora que a gente está trabalhando nessa área. Interessante. O Paulo Cruz, de São Paulo, ele faz a seguinte pergunta. Qual você acredita, né, que seja a razão de alguns governos não investirem tanto nos genéricos? Falando, acho que sobre a América Latina. O pessoal fala sobre a América Latina. Olha, eu penso que seja uma situação que está muito relacionada com o viés político, né, idealista daquele governo que está assumindo determinados países, né? Então, quando assim, às vezes as pessoas perguntam: Luciano, eu gostaria de saber se valeria a pena investir numa fábrica na Bolívia ou numa fábrica no Equador. Por exemplo, a primeira coisa que você tem que fazer é ler a política nacional de medicamentos daquele país. Leia. Porque ali é que você vai perceber qual é o viés. Se de repente ele tem um viés mais social, com certeza você vai estar com sementes ali para desenvolver o medicamento genérico. Se de repente ele tem um perfil mais para medicamentos inovadores, mais para desenvolver a pesquisa clínica, com certeza as indústrias que trabalham nessa área vão ter uma oportunidade maior. Então, depende muito da política nacional de medicamentos, isso de cada país. Depende muito do estilo político dos governantes, né? Exatamente. Aí vai depender muito. Depende do que eu estava comentando, o viés social. Você deixou bem de cada um. O foco social de cada governo. Exatamente. E você acha assim que o médio a longo prazo os genéricos dominarão o mercado de medicações? Não, eu acho que o medicamento genérico, ele precisa do medicamento de referência, né? E a gente sempre comenta o seguinte: a Progenéricos é amplamente a favor da patente de medicamento. Amplamente. Porque a patente, ela garante ao inventor ou ao pesquisador o retorno daquele esforço todo que ele fez para poder ter aquele medicamento, para que a população pudesse usufruir daquele medicamento. O que a gente é contra é a extensão indevida das patentes. Quer seja juridicamente, quer seja por litigância, quer seja por má fé. Existe uma série de coisas aí, né? Então a gente é amplamente contra a extensão indevida de patentes. Agora, o medicamento genérico, ele já foi um medicamento de referência. Então, a gente se preocupa com o seguinte, quer dizer, se hoje a quantidade de medicamentos que estão sendo pesquisados está diminuindo em nível global, isso vai refletir daqui a 10, 15 anos nos medicamentos genéricos. Porque os medicamentos genéricos daqui a 10, 15 anos são os medicamentos inovadores que nós temos hoje no mercado. Então, a ideia é que a gente possa ter cada vez mais um consumo, uma ampliação do acesso baseado no consumo desses medicamentos e que o genérico possa trazer para o consumidor um medicamento que possa diminuir o custo do tratamento que ele vai ter. Opções, né? Opções. Ele tem opções. Opções, perfeitamente, é isso. É interessante essa sua fala, né? A gente tem que prestar muita atenção no que você está falando. Porque a gente tem, nós da sociedade civil e nós que participamos de liderança das organizações, temos que estar ao lado dessas políticas, né? Temos que participar. O controle social tem que se informar. Eles têm que entender esse sistema de saúde, né? Esse sistema da medicação no Brasil, para opinar, para ser parceiros também, né? Para referendar uma política de medicações. Né? É muito importante você, líder de uma organização social, diretor de uma organização social, se informar dessas nuances das medicações. Né? A Arlete Zuckerman, de Santo André, ela faz a seguinte pergunta, Renato. Quais são as maiores fraquezas da política de medicamentos no Brasil? As maiores fraquezas?
Olha, eu penso hoje que a política de medicamentos no Brasil, ela tem se desenvolvido de uma maneira bastante forte, né? É uma política hoje que está concentrada muito no SUS, no Sistema Único de Saúde. Você tem hoje, a população brasileira pode ter acesso, né, a uma quantidade bastante grande de medicamentos, né, e eu penso que o grande desafio hoje da Política Nacional de Medicamentos, ela não está nessa política em si, ela está mais numa estruturação do Sistema Único de Saúde que possa fazer com que esse medicamento possa chegar na quantidade suficiente para o tratamento das pessoas. E a todos, né? E a todos, exatamente. Porque o SUS tem esse propósito, né, de atender a todos, né? E eu acho que o desafio maior hoje no Ministério da Saúde é você trazer a discussão de que forma melhor estruturar o Sistema Único de Saúde para que os medicamentos possam chegar com maior facilidade, com maior quantidade, e ficarem à disposição da população que precisa deles. A intenção é essa, né? A intenção é que todos sejam pleiteados, né? Que Perfeito. todos, e cheguem aos usuários a não haver a necessidade de entrar em judicialização, que está tão em moda hoje no Brasil, que é um custo elevadíssimo para o sistema de saúde, né? A gente quer isso, que isso ocorra, né? Medicamentos genéricos ou não, mas que isso ocorra, que se tenha e que se chegue quando há necessidade. É muito importante a gente evidenciar que isso faz parte de um desafio. Eu acho que a Política Nacional de Medicamentos no Brasil já caminhou muito, já desenvolveu muito. Nós estamos muito à frente de muitos países hoje, não só da América Latina, né? Tem muitos países da Europa hoje que não tem uma política de medicamentos como nós temos aqui no Brasil. Entretanto, é óbvio que a gente quer sempre que a coisa melhore, né? Que a gente que essa política possa cada vez mais ser uma política igualitária, uma política que possa trazer benefício para toda a população brasileira, né? E o programa Farmácia Popular é uma coisa que está sendo desenvolvido muito fortemente pelo governo brasileiro, tem dado resultados satisfatórios, a venda de medicamentos genéricos tem disparado enormemente no programa Farmácia Popular, e eu penso que essa política nacional de medicamentos vai ter sempre um eco muito forte num governo que esteja voltado para o social, como é o governo da Dilma. O nosso controle social está atuando, né? E o nosso governo tem essa abertura para o social, né? Que já faz algum tempo que deu abertura e que nós estamos continuando. Infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso programa, um programa muito interessante sobre genérico. Eu quero agradecer a presença do Luciano aqui, trazendo essas informações muito precisas sobre os genéricos no Brasil. E está aberto aqui, Luciano, suas últimas palavras que você queira deixar. Bom, eu quero agradecer, né, a atenção de todos e colocar a Progenéricos à disposição para que vocês possam cada vez mais esclarecer as dúvidas e poder ter condições de poder fazer a utilização de um medicamento seguro, eficaz e que possa efetivamente retirar de vocês todos aqueles malefícios que vocês estão sentindo. Quer dizer, as doenças, acho que todo mundo quer ter saúde. Acho que todo mundo busca, né, se estar vivendo melhor, não só de maneira orgânica, mas psicológica, de uma maneira social. E o medicamento genérico é um medicamento que veio para ficar, é um medicamento que hoje traz segurança e eficácia e vocês podem consumir sem nenhuma preocupação. Bom, o Espaço Saúde agradece mais uma vez a sua presença aqui. O Espaço Saúde em Foco é isso, é informar, é a boa informação que nós trazemos a você, usuário, a você, administrador de uma organização social, que se informe, que se intere, que passe aos seus associados essas informações. Entre no nosso site, no www.espacosaude.org.br, que estará disponibilizado todos os programas que aqui passaram. Esse é o nosso 18º programa com informação sobre saúde, sobre patologia, sobre educação
em saúde. Na próxima semana, na próxima terça-feira, teremos um tema muito interessante, como já havia falado aqui há algum tempo atrás, são as conferências de saúde. Traremos uma pessoa que falará sobre a 6ª Conferência de Saúde no estado de São Paulo. É onde também os genéricos estão sendo discutidos nas 3 esferas, municipal, estadual, e levaremos também lá para a Conferência Nacional de Saúde os genéricos no Brasil. Mais uma vez eu quero agradecer aos internautas que mandaram perguntas muito interessantes, né? Que enriqueceram o nosso programa. Isso é o Espaço Saúde em Foco. É você dialogando com quem sabe sobre saúde. Muito obrigado e até a próxima terça-feira.